Welcome! Bem-vindos a mais uma English Lesson. Continuando no estudo do Simple Present, hoje veremos as interrogatives e as negatives. Perguntas e negações. Para fazermos uma pergunta em português, basta usarmos a mesma estrutura de uma afirmação e mudarmos o que chamamos de entonação, que é, simplificando, uma variação da altura e da duração de partes da frase. Veja neste exemplo. A professora dirige. A professora dirige? Na afirmação, a ênfase é no so. A professora dirige. Para transformar isto em pergunta, vamos dar ênfase no diri. A professora dirige? E está feita a pergunta em português, mudando a entonação. Em inglês não funciona assim. Nós precisamos de uma palavra específica para informar a quem nos escuta ou ao leitor que estamos fazendo uma pergunta. Esta palavra é o verbo do, que em português significa fazer. Vamos pegar este exemplo de frase afirmativa para passá-la para a interrogativa. Foi bem simples, bastou pegar o dicionário e passar cada palavra para o inglês. Nem precisamos modificar posições de elementos. Agora veremos como passar esta informação para uma pergunta. Você joga futebol? Como foi dito, em inglês não basta mudar a entonação. Teremos que posicionar um novo elemento no início da frase com o objetivo de informar ao leitor ou ao ouvinte que isto se trata de uma pergunta. Iniciamos com o verbo do. Como verbo auxiliar, ele nos auxilia a entender algumas coisas. Ele não tem tradução nem significado, mas ele nos dá 3 informações. Primeira, isto é uma pergunta. Segunda, esta frase está no tempo presente. Terceira informação, o sujeito desta frase, que vem após o do, só pode ser I, you, we, they. Eu, você, nós, eles ou elas. Já veremos por que isso acontece, porque não podemos usar com he, she ou it. Continuemos com a construção da frase interrogativa. Agora colocamos todos os elementos da frase afirmativa sem mudar nenhuma posição ou modificar qualquer parte do verbo play. E então temos a nossa pergunta. Do you play soccer? Você joga futebol? Como você vê, o do não tem o significado do verbo fazer. Imagine se nós disséssemos, faz você joga futebol? Isso não tem sentido. Então, o do está ali apenas para nos dar aquelas 3 informações, não para ser traduzido. Não esqueça, do nos informa que isto é uma pergunta que está no tempo presente e que se refere apenas às pessoas I, you, we, they, nunca a he, she, it. E na terceira pessoa do singular, he, she, it, por que não usamos do? Se você estudou bem o primeiro vídeo da série, já percebeu o motivo. Quem não estudou, acesse o vídeo no canal e revise para compreender que, quando se trata da terceira pessoa do singular, he, she, it, nós temos que fazer uma conjugação diferenciada, segundo regras. A segunda regra diz que, aos verbos terminados em S, SH, CH, X, Z e O, acrescentamos E e S. Logo, a conjugação do, que termina em O, ficará does. Aí teremos um verbo auxiliar que nos informa que o que vamos ouvir ou ler é uma pergunta, que essa pergunta está no tempo presente e que o sujeito deverá ser referente à terceira pessoa do singular, he, she ou it. Podemos ter nomes no lugar dos pronomes minha mãe, o cachorro, o livro, mas sempre estarão relacionados aos pronomes da terceira pessoa. Minha mãe, she, o cachorro, it, o livro, it. Vejamos agora a ordem dos elementos na pergunta. Começamos com o verbo auxiliar, does,
o sujeito, pronome da terceira pessoa, he, she, it, mais um verbo principal sem o to do infinitivo e o ponto de interrogação. Voltemos a essa frase. A professora dirige e o correspondente em inglês será the teacher drives. O verbo principal é o to drive, dirigir. Para conjugar, tiramos o to, como vimos no vídeo anterior, e temos que acrescentar o S seguindo as regras de conjugação da terceira pessoa, porque a professora é she. E quando o verbo não termina em consoante mais Y, ou S, SH, CH, X, Z, O, nós temos que acrescentar simplesmente um S para formar a conjugação da terceira pessoa do singular. Se você não lembra nada disso, revise o vídeo número 1. O S está nos informando que esse verbo está no presente. Além disso, ele nos diz que isto é a terceira pessoa do singular. Então, para perguntarmos se a professora dirige, precisamos iniciar com um verbo auxiliar que nos diga que essa frase vai estar no presente. E aí está ele, o does. Vamos seguir com o sujeito, a professora, e o verbo drive. O verbo do foi conjugado com ES porque o sujeito, a professora, corresponde ao pronome she, terceira pessoa do singular. Então, temos que acrescentar ES. Como você pode ver, eliminamos o S do verbo drive. Lembre-se que a função do do, associado ao ES, já é a de nos informar que se trata do tempo presente. Portanto, não podemos botar outra marca do presente na mesma frase. Nas afirmativas, conjugamos o verbo principal. Nas interrogativas, colocamos o verbo auxiliar antes do sujeito, conjugado, indicando a pessoa, no caso, a terceira pessoa, he, she, it. Legal! Agora vamos fazer um resumo do que vimos até o momento. Iniciamos as perguntas com do ou does antes do sujeito. Acrescentamos um nome ou um pronome. Lembrando que os pronomes I, you, we, they seguem o verbo auxiliar do. He, she, it seguem o verbo auxiliar conjugado, indicando que a terceira pessoa does. Acrescentamos o verbo principal sem o to. Para finalizar, não esqueça do ponto de interrogação. E nós teremos do I drive, eu dirijo, do you drive, você dirige, do we drive, nós dirigimos, do they drive, eles dirigem. Na terceira pessoa do singular, com acréscimo do ES, does he drive, ele dirige, does she drive, ela dirige, does it drive, ele ou ela dirigem. Veja como ficam as respostas curtas a estas perguntas com do ou does, as short answers. Vamos começar pelas afirmativas. O primeiro elemento vai ser o yes, depois o sujeito e o verbo auxiliar correspondente do ou does. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. A resposta será sempre com do ou does, não importa o verbo usado. Você estuda? Yes, I do. Você trabalha? Yes, I do. Você joga beisebol? Yes, I do. Ele mora aqui? Yes, he does. Que fácil, não? Mas tome cuidado, você nunca pode colocar um nome na resposta curta, apenas pronomes. Vamos para as negatives. Iniciamos com não, um pronome, o verbo auxiliar do presente, do, juntamos o não ao do, eliminamos o o e deixamos no seu lugar um apóstrofo, e a palavra ficará don't. No, I don't. No, we don't. No, they don't. Não, eu não. Você não. Nós não. Eles não. E não esqueça da vírgula após o não. Na terceira pessoa do singular, você sabe que temos que conjugar o do. Aí teremos o does e acrescentaremos o not. Tiramos o o e deixamos em seu lugar o apóstrofo. Doesn't. No, she doesn't.
No, he doesn't. No, it doesn't. Não, ele não. Não, ela não. Não, ele ou ela não. Veja como ficam as interrogativas e as respostas curtas. Do you play the piano? No, I don't. Does she play the piano? No, she doesn't. Você toca piano? Não. Ela toca piano? Não. Finalmente, vamos para as negatives. Partiremos das respostas curtas, negativas, que você acabou de aprender. E aí estão as duas palavras que necessitamos, don't e doesn't. Traduzindo, as duas querem dizer apenas não. Eu não danço balé. I don't dance ballet. A estrutura das negativas é sujeito, verbo auxiliar do presente, o not, que é negativa, e o verbo principal. Nesse caso, temos o complemento também do verbo dançar, dançar balé. She doesn't play the drums. Vejamos a estrutura. Sujeito, she, do, verbo auxiliar do presente, es, conjugação da terceira pessoa do singular, o elemento negativo, não, com o apóstrofo, o verbo principal, play, e um complemento, the drums. They don't fly. Elas não voam. Novamente, sujeito, verbo auxiliar, o não e o verbo principal. Resumindo, sujeito, auxiliar do ou does, not e o verbo principal. Thank you for watching. Deixa o seu likeinho. See you. Bye.